Descobri que meu ex mentia que eu tinha falecido, só para ganhar biscoito. Se tem uma coisa que eu aprendi na Marran é que não dá para subestimar o poder de um ex-cafajeste com tempo livre e acesso à internet. Eu achava que já tinha visto de tudo quando terminei com o Bruno. Sim, o nome é esse mesmo. Não vou nem trocar porque ele merece ser exposto mesmo. A gente namorou por quase 2 anos, e posso te garantir que nesses 2 anos eu fui praticamente uma babá emocional, psicóloga de plantão, contadora dos boletos dele, de quebra, a palhaça oficial da relação. Bruno era aquele tipo que dizia que o problema dele era ser sensível demais pro mundo, mas na prática isso queria dizer que ele era preguiçoso, dramático e manipulador até a alma. A gente terminou depois de mais uma crise existencial que ele teve porque eu pedi para ele procurar um emprego. Sim, veja o absurdo. Ele surtou dizendo que eu não entendia a arte dele. Até hoje não sei que arte era essa, porque o máximo que ele fazia era tirar selfie no espelho da academia e postar com legenda enigmática. Enfim, terminei, segui minha vida, desbloqueei meus chakras e fui viver em paz. Só que paz, quando se trata de Bruno, é uma ilusão. Passaram-se uns 3 meses e começaram a acontecer umas coisas estranhas. Primeiro, uma amiga antiga veio me chamar no Instagram, toda sem jeito, perguntando se eu estava bem. Eu achei estranho, respondi que estava tudo certo, e ela ficou aliviada. No dia seguinte, outro conhecido mandou mensagem no WhatsApp dizendo graças a Deus você tá viva. Vi um post tão triste, achei que fosse real. A essa altura eu já estava achando que era algum tipo de golpe, que estavam clonando meu perfil ou qualquer coisa assim. Só que aí uma prima distante, que eu nem falo direito, me mandou um print. E quando eu vi o que estava no print, juro, fiquei uns segundos parada olhando para a tela do celular como se meu cérebro tivesse travado igual computador velho. Era uma publicação do Bruno no Facebook, uma daquelas com fundo preto e letrinha branca, escrito assim: hoje meu coração tá em luto. A pessoa mais incrível que já passou na minha vida se foi. Que você descanse em paz. Vou te amar para sempre, minha estrela. Com uma foto minha ao lado. Eu, viva, respirando, fazendo skincare. E ele jurando pra internet que eu tinha falecido. Eu achei que era zoeira. Achei que ele tinha postado bêbado ou sei lá. Mas fui entrando nos comentários e a situação era pior do que eu imaginava. Tinha mais de 1000 curtidas, gente comentando meus sentimentos. Bruno, ela era luz. Eu amava o jeito que vocês se olhavam. E até uma tiazinha que escreveu agora ela virou um anjo. Deus te dê forças. E ele respondendo todo mundo, dizendo que estava difícil, que ele sonhava comigo toda noite, que até o cheiro do meu perfume ainda estava no travesseiro. Eu estava em choque. E detalhe, a postagem já tinha uns 2 dias no ar. Ele realmente passou 2 dias vivendo essa novela mexicana nas redes sociais, recebendo biscoito, ganhando seguidor e provavelmente até tentando consolar alguma alma caridosa nos comentários inbox. Foi aí que eu entendi. Bruno tinha matado a ex-namorada. No caso, eu. E não para esconder corpo, e sim para ganhar like. Depois de ver aquele post macabro, com minha foto do Réveillon de 2022 ele dizendo que eu agora brilhava no céu, a primeira coisa que me veio na cabeça foi: esse homem enlouqueceu de vez. Eu respirei fundo, fui até o espelho conferir se eu não estava virando espírito sem perceber, porque do jeito que ele escreveu parecia até que eu tinha sido enterrada num caixão de glitter, com direito a balões brancos e cerimônia budista. Mas não. Eu estava ali, firme, forte, com olheira e tudo, vivaça. E o Bruno, meu ex, estava rodando a internet dizendo que eu tinha partido para outro plano. Comecei a entrar nas redes dele e parecia que ele estava vivendo um velório online. Post atrás de post, música triste, trecho de poesia, print de conversa nossa com legenda e pensar que eu não vou mais ouvir sua voz. Como se ele não tivesse me bloqueado 3 meses antes porque eu pedi para ele devolver meu moletom. E o mais bizarro é que a galera tava entrando na onda. Gente que mal me conhecia compartilhando a postagem, dizendo que a vida é breve, que ela era tão doce. Eu. Doce. E teve até uma blogueira da cidade que repostou a nossa foto com a legenda: o amor verdadeiro nunca morre, mesmo quando as pessoas se vão. Olha, foi um surto coletivo. Só podia. A coisa saiu tanto do controle que até a mãe dele, que sempre foi fria comigo, comentou um "você sempre foi parte da nossa família" em uma das publicações. Eu já não sabia mais se ria ou se ligava para a polícia, porque aquilo era mais que mentira, era um desserviço completo. Mas o que me deixou de cabelo em pé mesmo foi descobrir que ele tinha ido pessoalmente em um barzinho que a gente frequentava e começou a contar para os amigos de lá que eu tinha falecido de uma doença rara, sem dar muitos detalhes porque dói muito lembrar. Doença rara. Eu, que tinha ido ao médico um mês antes só para pegar receita de vitamina D.
Ele estava criando toda uma mitologia em cima da minha morte imaginária, como se fosse o viúvo de novela das 9. E o pior, estava colando. Um conhecido meu que trabalha lá nesse bar me mandou áudio com voz de quem ia chorar, dizendo que tinha acabado de saber da notícia e que estava em choque. Aí a raiva começou a subir. Porque uma coisa é inventar que terminou por diferenças irreconciliáveis, outra é fazer parecer que eu fui enterrada no jardim de casa. Eu comecei a responder os comentários nas postagens dele, um por um, escrevendo: gente, sou eu. Tô viva, tá? Isso é mentira. E o povo achando que era fake. Teve uma menina que respondeu: é só alguém que hackeou o perfil dela, coitado do Bruno, nem morto deixam ele viver o luto. Viva! Sendo chamada de perfil fake. Aí fui pro meu Instagram e gravei um story com a seguinte frase: atenção, não morri. Tô mais viva que nunca. O Bruno inventou minha morte para ganhar like. Sim, vocês não estão loucos. E marquei ele, claro. Era o mínimo. Meu celular virou uma bomba relógio depois disso. Gente me mandando DM, gente pedindo desculpa, gente dizendo que tinha chorado de verdade. E o Bruno? Sumiu. Apagou as postagens, trancou o perfil e começou a agir como se nada tivesse acontecido. Mas o estrago já estava feito. Todo mundo já sabia que ele tinha matado a ex-namorada só para colher biscoitagem virtual. Só que eu ainda não sabia que aquilo era só o começo do show de horrores. O que eu não sabia naquela altura do campeonato era que o Bruno tinha ido muito além das redes sociais com esse teatrinho mórbido. Depois que meu vídeo viralizou e todo mundo viu que eu estava viva, e mais revoltada do que nunca, começaram a chegar relatos que, sinceramente, me fizeram questionar o estado mental dele. Primeiro foi uma menina que me mandou mensagem no inbox, super sem jeito, dizendo que precisava me contar uma coisa. Ela era uma seguidora do Bruno, dessas que acompanha os stories, comenta nas fotos, curte tudo. E me disse que, depois do anúncio do falecimento, ele tinha começado a postar vídeos tocando violão e chorando. Isso mesmo, chorando de verdade, com lágrimas escorrendo, falando frases do tipo: tô tentando seguir, mas é difícil, a saudade machuca. E teve até um em que ele segurava uma caneca com meu nome escrito, dizendo que ainda toma café como se ela fosse voltar. E ela, claro, comovida com a suposta tragédia, respondeu um desses stories oferecendo apoio. Resultado? Em menos de 2 dias ele estava marcando de sair com ela para conversar e aliviar o coração. Ela aceitou, acharam que ia ser um desabafo, mas me contou que ele passou o jantar todo contando detalhes do nosso namoro, como a gente se conheceu, momentos lindos que nunca mais voltariam. Em determinado momento, pegou na mão dela e disse: é estranho estar aqui com você, porque parece que ela me mandou um anjo para me ajudar a continuar. Gente, ele usou minha morte falsa como técnica de conquista. Virou viúvo sedutor. E não foi só com ela. Quando comecei a expor isso nos stories e abri uma caixinha de perguntas tipo: você conheceu o Bruno e ele falou da minha suposta morte? Me conta. Começou a pipocar história que parecia até coisa de filme. Uma menina contou que ele levou flores para a praça onde a gente costumava ir, tirou uma selfie com cara triste e postou com a legenda onde tudo começou e onde tudo termina. Outra disse que ele se apresentou numa roda de poesia num sarau alternativo da cidade com um texto chamado Morte em Vida, dizendo que era uma homenagem à mulher que transformou sua alma e partiu cedo demais. Ele virou artista do luto, poético e inconsolável. E claro, isso tudo rendendo seguidor, comentário, convite para podcast de gente que adora um sofrimento criativo. Mas o ápice mesmo foi quando uma loja de roupas local, daquelas bem instagramáveis, compartilhou a história dele e fez um post com a seguinte frase: amor verdadeiro não morre. Bruno, sentimos com você. E ofereceram a ele uma sessão de fotos como forma de colocar cor novamente na sua vida. Quando eu vi isso, eu gritei. Porque o Bruno, que nunca foi nada além de um ex que me dava dor de cabeça, agora era uma figura pública do luto romântico. Eu fiquei entre 2 opções: rir da cara de pau ou me esconder da vergonha alheia. Mas decidi que, já que ele me colocou como personagem dessa novela tosca, eu ia virar protagonista mesmo. Fui atrás das marcas que repostaram, mandei mensagem explicando tudo, mostrei os vídeos provando que eu estava viva, com documento e tudo. E algumas apagaram, outras nem me responderam, mas o que mais me chocou foi uma que disse: entendemos, mas preferimos não nos envolver. Não se envolver? Cês repostaram uma história falsa de morte, gente. E ainda disseram que era por amor. O Bruno, nesse meio tempo, seguia fingindo demência. Não apareceu, não se explicou, não pediu desculpa. Mas o pior ainda estava por vir.
Porque um dia, mexendo nas coisas antigas do Google Fotos, tive a ideia de procurar se ele tinha usado imagens minhas em mais algum lugar. E aí, meu amor, eu descobri um e-mail público dele que estava em uma bio antiga, e foi por ali que o buraco revelou que era bem mais fundo do que parecia. Depois que descobri aquele e-mail público na bio velha do Bruno, bateu uma curiosidade que eu não consegui segurar. Peguei meu notebook, abri uma aba anônima e fui direto pro Google. Joguei o nome completo dele junto com o e-mail e, para minha completa falta de surpresa, o que apareceu foi um festival de vergonha alheia digital. Tinha perfil de site de poesia, fórum de homens sensíveis, blog antigo no Tumblr e, o pior de tudo, um cadastro num site de financiamento coletivo, tipo vaquinha virtual. Sim, Bruno criou uma campanha com o título Um Recomeço Após a Dor. Adivinha só, a descrição dizia que ele tinha perdido a companheira de vida, amor da alma de forma inesperada e devastadora, e que agora precisava de ajuda financeira para se reerguer porque tudo lembrava ela, até o colchão. Eu li aquilo com a boca aberta. Ele usou minha falsa morte para pedir dinheiro, e tinha gente contribuindo. Tinham doações de 10, 20, 50 reais com mensagens tipo força, guerreiro, ela te vê de onde estiver, e uma senhora que mandou 200 reais com a nota lembro dela na escola, uma menina tão doce, que tragédia. Eu nunca vi aquela mulher na vida. Bruno fez um obituário emocional em formato de campanha online e já tinha arrecadado mais de R$ 1.000. E não para por aí. A cereja do bolo veio quando entrei em um grupo do Facebook de adoção de animais, que ele fazia parte desde os tempos em que a gente namorava, e vi um post recente com uma foto de um cachorrinho triste no colo dele e o texto: após a morte da minha amada, encontrei esse anjinho abandonado. Ele me deu forças para continuar. O nome dela era Luna, agora ele é meu apoio. Obrigado por existir, Luna. Primeiro, o cachorro chamava Fred. Eu sabia porque ele era do vizinho da frente, que deixava o bicho solto o dia inteiro. Segundo, ele pegou o cachorro só para ter conteúdo de luto com pet. O post tinha mais de 1.000 curtidas, compartilhamentos, comentários com emoji chorando, gente perguntando se podia mandar ração, cama, brinquedo. A situação estava num nível tão absurdo que eu comecei a achar que era uma pegadinha do programa do João Kleber. Mas não. Era real. E ele estava lucrando com a minha morte fake em várias frentes: emocional, social, financeira e até canina. Fiquei tão indignada que resolvi gravar um vídeo bem completo, estilo dossiê. Abri mostrando meu rosto, falei que estava viva, contei a história desde o início, mostrei os prints da vaquinha, os vídeos dele com texto trágico, os comentários no grupo do cachorro, e encerrei com: esse é o Bruno, meu ex-namorado, que está lucrando com a ideia de que eu morri. E eu? Tô viva, graças a Deus, só com um pouco de ranço. O vídeo viralizou em menos de 24 horas. Ganhou as redes locais, saiu em página de fofoca, teve gente fazendo react, e até um comediante famoso repostou com a legenda morreu mas passa bem. De repente eu era a morta-viva mais comentada do Brasil. Recebi convite para dar entrevista em podcast, live no TikTok, e até gente pedindo para transformar isso em série. O Bruno sumiu. Mas aí a coisa tomou um rumo inesperado. A mãe dele me ligou. Sim, a mulher que comentou "Você sempre foi parte da nossa família" na postagem fúnebre apareceu me ligando pelo WhatsApp. E eu, como sou curiosa e desocupada, atendi. A mulher começou com aquele tom passivo-agressivo, dizendo que achava que eu estava exagerando, que o filho dela só estava passando por um momento difícil e que não era justo destruir a reputação dele assim. E aí veio o momento em que eu quase ri na cara dela. Ela me pediu para apagar os vídeos e deixar para lá, porque ele já tinha sofrido demais. Eu, a falecida não falecida, é que devia entender o lado dele. Aí foi quando eu percebi, não era só ele que tinha problema, a família toda era uma peça rara. Mas eu não ia recuar. Porque se ele teve coragem de inventar minha morte, eu teria coragem de ir até o fim. E aí, amiga, é que a história virou caso de polícia. Quando a mãe do Bruno teve a audácia de me ligar pedindo para eu apagar os vídeos e deixar para lá porque o coitado do filho dela estava sofrendo demais, eu respirei fundo para não responder no impulso e soltar um "me poupe, senhora, vai cuidar do seu defunto emocional aí". Mas segurei. Porque ali eu entendi que se eu não desse um basta, aquele circo ia continuar rodando. E não era mais só uma mentira boba, era uma farsa em larga escala com danos reais. O homem tinha pedido dinheiro em meu nome, usado minha imagem, e ainda envolvido animais e poesia duvidosa. Peguei tudo que eu tinha, prints das postagens, vídeos antigos dele tocando violão de luto, os comentários nas redes, os comprovantes da vaquinha com CPF dele, e fui direto na delegacia. E olha,
A cara do atendente quando eu expliquei que queria abrir um boletim de ocorrência porque meu ex tinha anunciado minha morte sem minha permissão foi impagável. O policial até deu uma risadinha no começo, achando que era trollagem. Mas quando mostrei os documentos, os links da vaquinha e os vídeos, o homem fechou a cara e chamou outro colega. Em pouco tempo, eu já estava sentada como escrivã que só balançava a cabeça e dizia: tem doido pra tudo, minha filha. Registrei queixa por falsidade ideológica, uso indevido de imagem e até estelionato, porque afinal, ele recebeu grana usando minha suposta morte como isca emocional. Saí de lá com o protocolo em mãos e uma raiva organizada, pronta para explodir no momento certo. E não demorou muito. Porque no dia seguinte, Bruno resolveu aparecer. Adivinha como? Com um texto publicado no mídia. Isso mesmo. O homem ressurgiu das trevas com um artigo chamado A Dor de Ser Mal Interpretado, onde ele dizia que tudo não passou de uma performance artística inspirada no luto coletivo e que sua intenção era provocar reflexão sobre a efemeridade da vida. Eu quase desmaiei de tanto rir. Performance. Ele criou grupo no Facebook, pediu peixes e chorou no colo de desconhecida chamando de anjo enviado por mim. Isso é performance desde quando? Mas claro, tinha gente caindo nessa conversa mole. Teve até um grupo de alternativos na cidade que postou defendendo ele, dizendo que a arte incompreendida é muitas vezes crucificada. Enquanto isso, o vídeo onde eu desmentia tudo já passava dos 200.000 compartilhamentos, e os comentários eram uma mistura de riso, indignação e conselhos espirituais. Tinha gente pedindo para eu tomar banho de sal grosso, outros dizendo que eu devia processar até a alma dele, e alguns perguntando se eu não queria lançar um podcast só para contar a história. Mas no meio dessa confusão, uma coisa me chamou a atenção. Uma moça entrou em contato comigo dizendo que conhecia o Bruno de outro contexto, e que ele já tinha feito algo parecido com um mês antes de mim. Não a parte de matar, mas de criar histórias mirabolantes, dizer que ela era perdida nas drogas, que sumiu misteriosamente, que deixou ele traumatizado e coisas do tipo. A ficha foi caindo. Ele era reincidente. O homem tinha um padrão de transformar ex-namoradas em personagens trágicas só para ganhar atenção. Era praticamente um roteirista do sofrimento amoroso. E pior, ninguém nunca tinha feito nada. Porque, na real, todo mundo achava que ele era só um cara carente. Eu resolvi então que não ia parar até ele pagar por tudo. Continuei expondo, gravei um segundo vídeo mostrando a resposta da delegacia e explicando que o caso agora estava sendo apurado. E foi aí que ele surtou. Me mandou mensagem, do nada, depois de meses de bloqueio, dizendo que eu estava acabando com a vida dele e que não sabia as consequências dos meus atos. Oi. Quem inventou que eu morri foi ele. Mas como ele adora um papel de vítima, resolveu postar no Twitter que estava sendo perseguido por uma ex-vingativa e que só queria viver sua arte em paz. Aí foi o fim da paciência. Fiz um terceiro vídeo, mostrando a mensagem, lendo em voz alta com trilha de filme de terror e rindo da cara de pau. A internet veio abaixo. E, enquanto o caso corria na polícia, começou a surgir uma corrente de pessoas que também já tinham sofrido com mentiras do Bruno. Recebi relatos de colegas de escola, meninas que saíram com ele e sumiram porque não aguentaram o drama, até uma vizinha que disse que ele inventou que tinha câncer só para ganhar a atenção do condomínio. A coisa virou um dossiê de mentiras. E quanto mais eu divulgava, mais gente aparecia. Foi nesse ponto que uma advogada me procurou. Disse que acompanhava o caso, achava tudo um absurdo e se ofereceu para me representar caso eu decidisse entrar com uma ação formal por danos morais. E foi aí que eu percebi que essa história, que começou com luto falso, ainda tinha muito pano para manga, e talvez, um final digno de justiça com gosto de revanche bem servida. Com a advogada no meu time, os prints organizados como provas e a delegacia já ciente do absurdo que o Bruno tinha montado, eu finalmente comecei a sentir que aquela palhaçada ia ter um desfecho à altura. A advogada, que se chamava Lídia e era tão afiada quanto elegante, já começou o atendimento com uma frase que me marcou. Ele achou que estava escrevendo uma novela. Vamos mostrar que isso aqui é vida real. E foi com essa energia que ela preparou uma ação judicial por danos morais, uso indevido de imagem e estelionato, com todos os anexos possíveis. Vídeo do Bruno chorando, os comentários dos outros achando que eu tinha morrido, a vaquinha virtual, e claro, meu atestado de viva com carimbo, CPF, RG e cara de indignada. A gente entrou com a ação, e dias depois recebo um e-mail do tribunal com a confirmação do processo. Foi ali que eu percebi. Agora o Bruno ia ter que responder, não em comentários emocionados, mas na frente de um juiz. Enquanto isso, o escândalo continuava viralizando.
Um canal grande de YouTube fez um vídeo contando a história inteira, com direito à dramatização, e usaram uma atriz loira no meu papel que estava maravilhosa, apesar de parecer 20 centímetros mais alta do que eu. O vídeo bateu 2 milhões de views em 3 dias, e todo mundo comentava a mesma coisa. Como alguém tem coragem de fazer isso? Essa mulher é uma sobrevivente, viva mesmo, e um favorito pessoal meu. Ele devia ser internado em um retiro espiritual sem Wi-Fi. O Bruno, por outro lado, começou a agir como se estivesse num documentário sobre perseguição. Postava textos longos falando que vivia em ansiedade constante, que tinha medo de sair na rua, e que tudo isso era um plano arquitetado por pessoas que não compreendem sua alma sensível. Só que o que ele não sabia era que, enquanto ele encenava, a polícia já tinha solicitado os dados da conta da vaquinha virtual. E bingo, estava no nome dele, com saques feitos em datas específicas, e transferência para uma conta pessoal com o mesmo CPF. Eu recebi essa atualização da delegada com um sorrisinho no rosto e um leve tremor de indignação. Porque uma coisa é a mentira sem lucro, outra é embolsar dinheiro com a história do meu túmulo imaginário. E não parava aí. Um dos relatos mais revoltantes que recebi foi de uma senhora de 60 anos, dona de uma loja de bijuterias, que mandou mensagem dizendo que, comovida com a história dele, tinha dado uma pulseira de prata de presente para aliviar o luto. Bruno usou até a pena das vendedoras da cidade para faturar mimo. Eu fiquei indignada, mas a Lídia ficou furiosa. Incluiu tudo isso como agravante no processo. Paralelamente, o Bruno tentou uma última cartada patética: me mandar uma carta. Sim, uma carta. Escrita à mão, com papel amarelado, remetente sem nome e toda trabalhada no drama. Ele dizia que não tinha intenção de me ferir, que tudo foi motivado pela dor, e que nunca pensou que as coisas tomariam essa proporção. Fechava com a frase: perdoar é libertar-se 2 vezes. Ah, vai se libertar da vergonha, né, meu querido? Eu li aquilo rindo, tirei foto e guardei como souvenir do delírio. Lídia disse para manter, que tudo isso era material para anexar no processo como tentativa de manipulação emocional, uma coisa que, aliás, ele dominava com maestria. Enquanto a justiça tramitava, eu aproveitei o momento para rir da situação. Fiz uma série de vídeos no TikTok chamada Mortinha, mas nem tanto, onde eu narrava os acontecimentos com figurino de alma penada, lençol branco, maquiagem pálida, e frases como voltei do além para cobrar o Pix. A galera amou. Um dos vídeos bateu 1,5 milhão de visualizações, e teve gente até dizendo que eu devia fazer camiseta com a frase falecida e processando. Mas apesar do tom de brincadeira, eu sabia que aquilo era sério. Porque o Bruno não tinha enganado só a internet. Ele enganou pessoas reais, mexeu com sentimentos, e usou uma narrativa mentirosa para tirar proveito em cima da comoção alheia. E eu, que só queria viver minha vidinha tranquila pós-término, acabei virando a garota propaganda do cuidado com o ex-dramático. E pensa que acabou? Nada disso. Quando a intimação finalmente chegou na casa do Bruno, foi aí que ele teve um surto público e a situação degringolou de vez. Quando a intimação chegou na casa do Bruno, a cidade inteira soube. Sabe por quê? Porque ele mesmo fez questão de postar uma selfie chorando na sacada, segurando o envelope oficial, com a legenda: a verdade dói, mas a perseguição dói mais. Um espetáculo. E para completar a palhaçada, ainda escreveu nos stories: chegou minha carta de Hogwarts, só que da justiça dos homens, não da magia. Foi a primeira vez que eu vi alguém transformar um processo judicial em conteúdo de engajamento. Mas a diferença agora era que o público dele já não estava tão solidário quanto antes. Muita gente já tinha entendido o tamanho da mentira, e os comentários começaram a virar contra ele. Ué, mas ela não estava morta. Teatro demais. Irmão, isso é golpe, não é arte. E ali foi o começo do colapso. Bruno tentou bancar o mártir por mais alguns dias, postando citações filosóficas, vídeos olhando pro pôr do sol com música triste ao fundo, e até uma live em que chorou por 11 minutos sem falar uma palavra, só encarando a câmera, deitado na cama, com o abajur aceso. Mas não colou. A vaquinha foi denunciada oficialmente e derrubada do site. As pessoas que doaram começaram a cobrar explicações, e ele soltou um textão dizendo que reembolsaria todos assim que reorganizasse a vida, o que, obviamente, nunca aconteceu. Paralelo a isso, o processo começou a andar mais rápido do que ele esperava. E aí, num nível de desespero total, ele me procurou de novo. Mandou mensagem pedindo pra gente se encontrar, dizendo que queria resolver tudo pessoalmente. Eu recusei, claro. Até porque já era tarde demais para papo em cafeteria com pão de queijo e pedido de desculpa teatral. A Lídia me orientou a ignorar e seguir com a denúncia. E foi o que fiz.
O juiz aceitou a denúncia, a audiência foi marcada, e nesse meio tempo, ele ainda tentou o golpe final: postar um vídeo dizendo que estava internado numa clínica de reabilitação emocional. Adivinha? Mentira de novo! A tal clínica era um chalé que ele alugou por diária, enfiado num mato qualquer, e gravou stories dizendo que estava reconstruindo sua identidade. Ele alugou até uma bata branca, dessas de retiro espiritual, e apareceu tocando um sino, dizendo que estava fazendo silêncio de votos por 7 dias. Enquanto isso, eu, a suposta falecida, estava gravando vídeos com camisetas temáticas, vendendo canecas escritas falecida e debochada. Eu morri, mas passo bem, e Bruno, me deixa descansar em paz. Vendi tudo em 2 dias. E o dinheiro? Usei para pagar parte do processo. Ou seja, ele inventou minha morte e ainda me ajudou, sem querer, a bancar a justiça. No dia da audiência, ele apareceu de preto, com cachecol, como se fosse mesmo a viúva do caso. Tentou convencer o juiz que era um artista incompreendido, que tudo não passou de uma grande metáfora. O juiz interrompeu ele na metade da fala e soltou: "O senhor usou a imagem de uma pessoa viva para arrecadar dinheiro e enganar terceiros. Isso não é metáfora, é crime." Eu nem precisei dizer nada. Só fiquei sentada, ouvindo e segurando o riso. No fim, ele foi condenado a pagar indenização por danos morais, foi multado pelo estelionato e teve que devolver o valor arrecadado com a vaquinha, que, claro, ninguém sabe onde foi parar. Disse que ia parcelar, que estava sem condições, e hoje vive de bico vendendo pulseira de cura energética numa feirinha. O mais irônico: a pulseira tem um pingente com a palavra verdade. Não inventei isso, juro. E toda vez que alguém me pergunta dessa história, eu resumo assim: meu ex tentou me enterrar viva para ganhar biscoito, e acabou sendo desmascarado por uma morta que não quis ficar calada. Aprendi que, quando um homem quer like, ele é capaz de matar a ex, ressuscitar a mãe, e ainda fingir que virou monge. Mas também aprendi que rir da própria tragédia, quando bem administrada, é uma das melhores formas de vingança. Porque no final, ele virou chacota, e eu virei lenda urbana, a defunta do TikTok. E quer saber? Tô vivíssima. E linda. Se inscreve e ativa o sininho para mais.